nos últimos amistosos, que não foram bons, mesmo com vitória contra o Uruguai, Estados Unidos, não foram. A minha preocupação maior, além dessa, eu acho que o Muricy está certíssimo. Se você quer testar, testa com quem vai te dar trabalho, né? Não contra quem não vai te dar trabalho. O desempenho, você pode até ter um empate contra a República Tcheca, claro. Mas o desempenho, o desempenho do time, né? Em alguns momentos do primeiro tempo, a gente viu algumas triangulações pelo lado direito, inversão de jogada, entrada em facão do Richarlison, né? Entrada do Paquetá, inclusive, quando fez o gol, né? Fazendo aquela... Mas eu acho que falta muito na parte coletiva, que é para o individualismo poder, né? A parte individual, ela parecer aflorar um pouco mais. Porque são bons jogadores, mas não são os foras de série, como se tinha antigamente, que o cara dizia, pô, vou jogar contra o Brasil, pelo amor de Deus, né? Hoje existe, talvez, mais respeito e muito menos medo, como acontecia antigamente. Agora, Caio, para te colocar nessa roda também, assim, algumas coisas me chamam a atenção. A gente olha para o Tite, ao Tite, todo o nosso respeito, tudo que ele sabe disso, né? Sabe disso. Ele não está vendo, porque ele está dormindo essa hora, mas certamente ele toma conhecimento. Mas a gente olha para o Tite e a impressão que eu tenho é que o Tite está com um enorme ponto de interrogação em cima da cabeça. Outro ponto que eu gostaria que você falasse. Às vezes, a sensação que a gente tem é que alguns, ou grande parte dos jogadores ali, parecia que o sentimento era de treino. Isso foi o que mais me incomodou. E a outra... Pois é, gostaria que você falasse. E o outro ponto, se a gente está fazendo o último jogo antes da Copa América, o que mais deu certo? Talvez tenha sido a trinca de meio campo, com o Arthur, o Paquetá e o Casemiro, que será capitão de novo mais atrás, e aí não vai repetir, porque na Copa América a gente deve ter o Neymar, né, que está praticamente pronto já para voltar. Você falasse um pouquinho dessas nuances aí que envolvem, mas esse ponto de interrogação e às vezes essa falta de, sabe, isso aqui é a seleção, sabe, como o Richarlison, por exemplo, no jogo. Era isso, vamos lá. Primeiro vou te falar o que mais me incomodou nesse último amistoso da seleção brasileira. Quando você está vestindo a camisa da seleção, e eu tenho certeza que todos eles pensam dessa maneira, você tem que fazer o jogo da sua vida. Por quê? Porque tem muita gente boa querendo o teu lugar. E eu senti uma certa apatia, um certo conformismo, jogando como se fosse mais um jogo, como se você fosse o dono da posição. Não são. Não são. O Neymar é o titular absoluto da posição, ele está fora, você tem que agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. Porque na última Copa do Mundo, o Tite já deixou isso muito claro. Ninguém tem cadeira cativa aqui. Então, quando você empata com o Panamá, o juiz errou, o gol foi irregular, tudo isso é verdade. Mas não é só o resultado. É a produção, é a energia que você desprende para um jogo desse. É você querer garantir, carimbar ali o teu lugar e falar assim, Tite, tô aqui, eu quero estar na Copa América. Eu senti um time muito apático, e isso me incomoda porque a seleção não pode ser dessa maneira. O que eu acho, e que fiquei muito feliz na hora que eu vi a escalação e gostaria que fosse mantido para esse jogo, é justamente esses três jogadores. Porque Casemiro, Arthur e Paquetá são jogadores que sabem atacar e sabem defender. E eles podem dar um ritmo para a seleção brasileira no que eu acho que é o coração de uma equipe, que é o meio de campo. Na hora que você começa a jogar o Paquetá para a ponta esquerda, na hora que você começa a se prender muito mais à questão tática do que a liberdade que você tem que dar para o cara e exprimir o que ele tem de melhor, eu acho que você já inibe um pouco o atleta. Isso é um pouco do Tite. A questão de sair da zona de conforto é do jogador. E aí eu fui conversar com eles e eu fiquei sabendo que que eles sentiram o baque. Que o clima depois no vestiário já não foi legal. Eu espero uma reação amanhã. Eu espero uma mudança de comportamento, de atitude amanhã. A gente fala porque a gente ama a seleção brasileira, porque a gente quer ver esse time jogando, vencendo e encantando. E ter orgulho de ver a seleção jogando. E eu vou falar uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse pós-Copa do Mundo do Tite. Eu acho que ele está valorizando demais o que acontece lá fora e está dando pouca oportunidade para quem está aqui dentro. E vou exemplificar, porque eu acho que o discurso tem que ser acompanhado de uma solução. Eu não gosto de vir aqui falar discurso de terra arrasada. Eu acho que a gente tem que mostrar um caminho. E o caminho que eu acho que nesse momento poderia trazer isso que o Bodão falou, que é de repente uma jogada individual, aquele lance que esquenta a partida, que faz com que você mude o ritmo do jogo, para mim é o Everton Cebolinha. Por que ele não pode ser titular nesse momento da seleção? Porque ele está jogando aqui no Grêmio? Ele tem um jeito de jogar diferente. É legal ver o Richarlison jogar.
Só que o Richarlison, para mim, pelo que eu vi em outros amistosos, eu gostaria de vê-lo com a camisa 9. Porque eu acho que o Firmino ainda não é o titular absoluto. Joga muito no Liverpool. Sem dúvida. É um grande jogador, todos eles são, senão não estariam ali. Mas ainda não fez uma grande partida com a camisa da seleção. Então, de repente, você ter o Richarlison buscando uma opção da camisa 9 e ter o Everton, eu te garanto, pode dar ou não dar certo, que é do jogo. Ele pode estar num dia ruim. Mas vai ser um time... do Neymar, muita gente fala. O Neymar tem jogado por dentro no PSG. E vai ser um time mais irreverente, mais irresponsável. Ele vai pegar a bola, ele vai tentar driblar 2, 3, pode perder uma, mas numa que ele acerte, ele decide o jogo. O Baldão falou. Exatamente. Eu gostaria de ver... Eu gostaria de ter, mesmo que ele tenha começado um pouquinho abaixo a temporada, o Dudu na vaga do Vinícius Júnior. Para mim, e respeitando o Lomba, que é o dono da posição, que é da posição, melhor dizendo, para mim o melhor camisa 1 que a gente tem tá aqui no Brasil. Para mim o titular da seleção tem que ser o Cássio. Porque é o goleiro do jogo grande, é o goleiro que pega a bola decisiva. O Tite sabe melhor que a gente disso aí. Então, isso aí a gente tá... não é em tom de crítica, é muito mais para abrir a discussão. Mas, Caio, vocês aqui, vocês têm muita responsabilidade com a seleção e vocês têm conhecimento, vocês fazem crítica com muito conhecimento. E aqui o tempo corre, então, gostaria até de falar mais de seleção aqui, mas eu só gostaria de fazer uma outra reflexão e fica aí para você em casa pensar, porque o Tite, quem sou eu para falar alguma coisa, mas... Tem hora que o Tite agora, nessas últimas declarações, o Tite saiu de uma conversa que seja entendida por todos, para usar umas expressões que só ele entende, dá a impressão que ele subiu um pouco, assim, tá olhando muito do alto, não tá legal. E não é só, tá um pouco perdido também, hein? Bom, tá um pouco, tá bem seguro, tá bem seguro. E o Muricy fez uma expressão ali que eu concordo, ele nem falou, mas eu entendi. O esquema do Tite, o esquema, às vezes inibe a individualidade. Com certeza. Às vezes inibe. Você não concorda? Às vezes o técnico exagera muito na tática, ele atrapalha. Eu fui técnico, eu sei. Se você exagera muito, porque o jogador fica muito dependente de você. Claro. Ele é uma muleta. Eu não gosto que o jogador, quando acaba o primeiro tempo, fala assim, vamos pro vestiário ver o que o professor vai falar. Pô, só o professor vai falar, cara? Ele tem que ter, personalidade. Tem que ser igual o que ele falou, o Cebolinha. O cara chegou lá, deu no meio das pernas, deu uma caneta. Nós precisamos um pouco disso aí, nós perdemos isso aí. A gente só fala em tática. A gente só fala em tática. Tática é tática aqui, tática. Só que ele não tá jogando nada, cara. Outra coisa, Maurício, por exemplo, no primeiro tempo, onde a gente teve alguns lampejos de bom jogo, a gente viu um revezamento nesse meio campo, com o Felipe na esquerda, com o Paquetá pelo meio, com o Arthur chegando bem na área. E depois ele fixou, né? Primeiro o Felipe Coutinho, depois que está numa fase ruim, bem abaixo daquilo que a gente está acostumado e espera que ele possa voltar a jogar, né? E fixou o Paquetá do lado esquerdo. Então, passou a ser um time previsível. E quando tinha aquelas modificações, né, aquelas movimentações no meio, até mesmo para você confundir a defesa adversária, a coisa deu uma funcionada, né? Mas... fixando. Talvez seja isso. Por quê? Porque do lado direito ele estava para ajudar o Telles. Poderia voltar para ajudar o Telles. De consequência, você vai mais na parte tática do que o Paquetá, que ficou mais amarrado daquele lado ali sem poder se movimentar. Para fechar o bloco, fala, Rodrigo, para a gente fechar a seleção, por favor. O Marcelo Barreto escreveu uma coluna muito bacana no Globo, com um título poético, O Brilho dos Teus Olhos, elogiando a faísca que ele vê nos olhos do Richarlison e do Paquetá. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, o Coutinho é a antítese disso no momento, né? Ele falou assim, eu nem precisei dar nome aos bois pra você perceber. O Coutinho parece triste, macambuzo, né? Triste, apagado, cabisbaixo. O Barreto é brilhante, evidentemente. E foi com uma nuvenzinha preta na cabeça, né? E aí, talvez a gente esperasse dele, na ausência do Neymar, um certo protagonismo que no momento ele não tá conseguindo entregar. Isso preocupa um pouco, né? Claro, sem dúvida. Essa falta de brilho. Vamos fazer a estátua do Renato? Vamos, antes da gente ir pro último break, pagar o último intervalo. Rodrigo Rodrigues, se prepare que você vai ser o analista da estátua. Eu? Vai tirar do ar esse programa, hein, cara? Escolhemos bem? Você vai tirar do ar o programa. Ele tem informações privilegiadas. Hoje é você, Rodrigo. Eu? Não. Sim. Você tá louco. Roda a estátua. Enfim, saiu a estátua de Renato Portaluppi. Homenagem justíssima, né? Olha que legal. Exigida por ele, né? Olha, o cara que exigiu uma filha estátua. Com a Carol Portaluppi. Ele exigiu.
é realmente... Eu me atrevo a dizer que o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Pra mim não tem nem discussão. Dúvida, nem discussão. O Grêmio teve grandes jogadores,